Esse é o projeto Eleições 2022 da TV Sudeste. Nós estamos entrevistando todos os candidatos a deputado estadual e federal por Catalão. Todos os candidatos que não são da nossa região, que desejarem ser entrevistados, devem entrar em contato com a nossa produção, para que a gente possa ver a viabilidade e a possibilidade de acordo com a nossa agenda. Nosso convidado de hoje é candidato a deputado federal pelo Patriota. Seja bem-vindo aqui à TV Sudeste, Fernando Neto. Uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, Nábio. A alegria toda minha, um prazer sempre renovado em estar aqui nesse programa que ajuda a construir a nossa história, né? Muito obrigado pelo convite. Fernando, a campanha já em curso, já estamos agora praticamente na reta final. Eu tenho sempre colocado aí essa questão para os candidatos que vêm aqui. Se porventura ainda tem alguém que não conhece o Fernando Neto, como você se traduz? Quem é o Fernando Neto? Como meu sobrenome já diz, né? Sou filho de uma tradicional família aqui de Catalão. É uma família que milita politicamente desde o século XIX aqui na nossa cidade, né? Eu sou daqueles meninos criados por avós, né? Fui criado pelo meu avô João Neto, que foi um político de um valor extremo, né? Riscou com letras indeléveis a história recente do nosso município, né? Quando foi prefeito por 2, 3 vezes, deputado estadual, um velho guerreiro, né? Que dotou nossa cidade lá nos meados do século passado de colégios, água tratada, energia elétrica. Então, modificou para melhor o perfil de uma cidade que era puramente extrativista, uma cidade incrustada no interior brasileiro, por onde passaram aqui os bandeirantes e deixaram um rastro de apenas civilização incipiente. Sou médico há 40 anos, cardiologista, já fui militante político em épocas estudantis e desde que cheguei aqui me filiei a partido e venho trabalhando meu nome em eleições, apoiando outros. Enfim, tenho uma extensa folha de serviços prestados aqui como secretário, vice-prefeito. E agora entendo, desde há muito, mas muito mais agora, entendo que a quarta cidade em importância social e econômica do interior de Goiás não ter deputado federal é quase que um atentado à inteligência do nosso povo. Fernando, a pergunta que se faz é por que Catalão ficou tanto tempo sem ter um representante a nível federal e por que isso pode acontecer agora? Vocês não têm a noção da falta que faz o deputado federal. E nós temos essa pequena noção porque desde 1988 que nós não temos. Esse debate ficou atrofiado, esse debate ficou relegado a segundo plano, mas essa convivência com o Congresso Nacional, através de pequenas emendas incluídas no orçamento, é muito pouco para Catalão. Nós precisamos dar continuidade a um processo que se iniciou na década de 80, final dos anos 80, início da década de 90, de um processo rápido, permanente, de industrialização da nossa região. Esse obstáculo foi colocado para nós aqui e só através de representação política eficaz é que nós traremos esses investimentos aqui para a nossa região. Você falou da falta de apoio. O apoio que você não teve lá no passado e quase foi eleito, você o tem agora? E o que te faz acreditar que você vai ser o deputado federal por Catalão e região? Não, Nábio, não tem esse apoio. Eu estou percorrendo as cidades, a nossa cidade, estou percorrendo praticamente sozinho, ao lado da minha esposa, ao lado de alguns assessores, mas assim, aquele apoio que as pessoas batem no peito, prefeito tal me apoia, vice-prefeito tal, eu não tenho. Primeiro porque eu entrei atrasado, e segundo porque a legislação, como está sendo posta e aperfeiçoada, entre aspas, essa perfeição é muito entre aspas, é que os parlamentares que lá estão, os confeccionadores de leis que lá estão fazendo de uma certa maneira que quem está dentro não sai e quem está fora é difícil entrar. Mas eu garanto para você que só existe uma maneira de você dar essa maioridade política à nossa região e à nossa cidade. É o povo tendo esse entendimento e caminhar quase que de forma uníssona
para as urnas em 2 de outubro. Para ganhar as eleições não é necessário esse apoio? O que te faz acreditar do contrário? Esse apoio dos prefeitos, de vereadores, de lideranças, que você acaba de mencionar que não tem. Olha, seria muito bom que tivesse, né? Seria muito bom que tivesse. Mas isso não impede a sua eleição? Você não acha que isso pode ser um entrave? Seria um entrave se eu não tivesse um colégio eleitoral para trabalhar como eu tenho em Catalão, que é uma cidade com quase 80 mil eleitores e que sozinha é capaz de eleger um deputado federal. Sozinha. Sozinha. Basta que as pessoas não entendam a mensagem do prefeito daqui e entendam a mensagem da nossa necessidade de ter esse parlamentar lá, essa cadeira lá no Congresso Nacional, para que a gente transforme a vida como outros deputados federais transformaram a vida de nós todos. A Lei Margon Vaz eletrificou toda a nossa zona rural. Wagner Estelita Campos passou a BR-50 aqui, colocou a ponte do Rio Paranaíba ali, nos ligando a Minas Gerais. São transformações profundas. Wagner Estelita Campos fez a Fundação Cultural Wagner Estelita Campos. Então, são ações que mudam o perfil da nossa convivência social. Essas emendas que deputados trazem aqui e ficam adoçando a boca de prefeitos, de vereadores, etc., são por demais necessárias, mas são totalmente insuficientes para a demanda política, econômica que tem uma região rica como a região sudeste do meu estado. Fernando, o prefeito da cidade, o prefeito de Catalão, ele sempre lembra de você, praticamente todos os dias no rádio, ele faz uma menção a você e tem colocado essa discussão, né, de que o quociente eleitoral não é suficiente. Da forma que você está falando aí, primeiro, você fez essa proposta, ela não foi atendida pelos seus pares, os seus concorrentes. Depois falta esse apoio. Isso, de alguma forma, não dá um ponto aí para o prefeito em relação a essa questão de que não se elege, que seria interessante apoiar, né, o candidato que ele está apoiando, e agora ele entrou também com essa questão colocando a importância do voto útil. Como é que você analisa toda essa conjuntura colocada pelo chefe do Executivo Municipal? Quem garante que o candidato dele vai ganhar a eleição? E ele garante, né? Ele garante? Ele garante. Bateu na trave na última. Foi para uma composição partidária mais complicada. E é o seguinte, Nábio, que a população precisa entender. Emenda parlamentar, se o prefeito não tiver nenhum deputado lá, ela vem, quer queira ou não. Porque emenda parlamentar, esse é um programa de governo. Todo deputado tem 15 milhões de reais por ano como verba pessoal e tem mais o orçamento impositivo, que o ano que vem será de 19 bilhões, dividido para cada deputado terá como investir de forma direta nos 4 anos 210 milhões de reais. 210. Eles falam que o deputado apoiado pelo prefeito trouxe para cá 70 milhões. Se fosse eu, teria trazido os 210 para Catalão e para a nossa região. Já começa daí a diferença. Fora isso, esse poder de atração de investimento não depende dessas verbas. Porque se você pegar os 70 milhões que dizem que o deputado apoiado pelo prefeito trouxe, se você fizer a conta, e eu já coloquei tudo isso nas redes sociais, 70 milhões dividido por 4 anos, dá aproximadamente 17 milhões por ano. Se você dividir esse dinheiro por 120 mil habitantes, dá 12 reais por mês para cada habitante. Vocês acham que justifica impedir a eleição de um deputado federal, filho da região, filho da terra, por R$ 12,40 por mês para cada habitante? O que a ação do deputado federal apoiado pelo prefeito mudou na sua vida, cidadão? O quê? Me diga uma coisa. Trouxe emenda para comprar isso, comprar aquilo. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Tem várias emendas aqui de outros deputados que nunca tiveram um voto sequer aqui. Emendas de senador. Essas emendas, elas correm obrigatoriamente para os municípios. Para vocês terem uma noção, tem um deputado aqui, que está pedindo voto aqui na região, só para Davinópolis ele colocou 2 milhões de reais. 2 milhões de reais para uma população de 2 mil habitantes. Faça a conta aí. Só uma emenda, só uma, não estou dizendo nos 4 anos não, só uma. Então, esse negócio de emenda não justifica a ação. O que o deputado apoiado pelo prefeito pensa da maioridade penal? Quem que ele apoia para presidente da República? O que ele pensa sobre a prisão em segunda instância?
Ele nunca falou nada disso, que são temas que pertencem ao debate nacional no Congresso, na Câmara Federal. É um deputado que vocês pegarem a nota que ele tem lá no DIAP, são 513 deputados, ele está na posição 469ª posição. Ele é quase que o pior deputado. E outra coisa, isso vai contra a história do nosso município, que já foi quem elegeu o primeiro senador da República nos idos dos anos 1891. Essa história rica de tantos parlamentares, de tantos políticos que se consagraram. Nós já tivemos Wagner Celita Campos, nós já tivemos Genevino Evangelista da Fonseca, Hélio Levi da Rocha, Alei Margon Vaz. Agora, interromper esse processo no momento em que Catalão se transforma numa das cidades do interior brasileiro mais ricas de todas elas, achar que o poder econômico pode caminhar separado do poder político, isso não pode ter outra explicação senão uma relação que seja bastante fisiológica e que o povo fica fora dela. E uma das perguntas que a gente tem feito é isso: me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Quem é que você apoia aí para deputado estadual ou, no caso, nos outros cargos, para Senado, para governo do Estado e para presidente da República? Quem são os candidatos do Fernando Neto? O meu deputado estadual são os 4 de Catalão, embora eu tenha um pouco de mágoa deles, porque alguns deles trouxeram o candidato a deputado federal de fora. E isso também não tem, politicamente, não se explica. Como que se explica uma relação dessa? Se não, politicamente não se explica, isso eu garanto à nossa população. Não é opção política, porque eles mal se conhecem, não sabem o nome, não sabem onde moram, nunca visitaram a casa um do outro. Então, politicamente não é, nunca sentaram para debater politicamente a nossa cidade, a nossa região. Por que é que eles fazem isso? Mas eu continuo achando que a população de Catalão não pode negar nenhum voto sequer aos filhos da terra. Por mais que eles tenham pisado na bola com relação a essa grande oportunidade que é dada à nossa cidade, à nossa região, não a mim. Eu tentei outros nomes, eu tentei colocar outros nomes nessa condição de deputado federal e, infelizmente, não fui feliz no meu intento. Porque eu não estou à busca de cargo. Se eu quisesse o cargo, quando o Leovil renunciou à candidatura, eles vieram atrás de mim. O próprio deputado federal, apoiado aí pelo prefeito, me ligou. Não, você pode inclusive apoiar o Gustavo Mendanha. Olha que coisa absurda. Falei, mas eu apoio o Gustavo Mendanha para governador. Não, mas você pode continuar apoiando, você vai ser o nosso deputado estadual, você está eleito, prefeito de Pameri, de Pires do Rio, quero que seja você, que não sei o quê. Aí eu falo, não, eu já tenho compromisso com o patriota em disputar uma cadeira federal. Então, agora, com quem eu ando, eu te garanto, nenhum deles frequentou e viu o sol nascer quadrado já. Isso eu te garanto. Meu candidato a presidente da República é o presidente Bolsonaro, meu candidato a senador é o senador João Campos, governador, que eu apoio, é o melhor candidato a governador, um dos melhores do Brasil. Talvez ele e o Tarcisão estão correndo ali. Um cara que transformou uma cidade de 600 mil habitantes, que era a cidade do pé sujo, a cidade de esconderijo do crime organizado, que era uma cidade com uma desorganização social imensa, transformou a cidade de Aparecida num lugar aprazível, gostoso de se viver e criou lá em 5 anos e 3 meses 150 mil empregos. Foi reeleito com 98,5% dos votos. Meu candidato a governador é esse. E não esse que aí está, que na minha opinião é o pior governador da história de Goiás. Mendanha, pelos números da pesquisa, ou as pesquisas que estão sendo colocadas aí, principalmente SERPES, existe a possibilidade do Caiado ganhar no primeiro turno. O que aconteceu com o Mendanha que não deslanchou da forma que você, principalmente, e outras pessoas imaginaram? Dá para ir para o segundo turno ainda? Deixa eu te falar uma coisa aqui para deixar de forma bem clara. Caiado ganhou a eleição passada no primeiro turno com 56% dos votos. De lá para cá, ele perdeu todo o funcionalismo público. Ele tomou uma vaia de 8 minutos no Centro Brasileiro do Agronegócio, que foi quem sempre deu a ele a sustentação necessária para ele ter atingido, se não me engano, 7 ou 8 mandatos entre deputado federal e senador. Por que é que ele subiu para mais de 56%? Baseado em quê? Ele deixou a infraestrutura do estado de Goiás, que já vinha em estado precário, praticamente acabar. Ele não
esteve presente em nenhuma cidade. Me fala uma cidade aqui da nossa região onde ele veio, a não ser Catalão, em momentos de crise, e passar a mão na cabeça do prefeito, quando ele colocou o Daniel Vilela como vice, sem ter consultado o prefeito. Daniel Vilela, que foi quem expulsou o nosso prefeito do MDB, né? E eu até, na época, eu falei, mas eu não estou te entendendo, prefeito. Não estou te entendendo. O seu governador comete uma atitude dessa e depois da atitude pronta, vem cá jantar na sua casa? Isso eu não estou entendendo. Qual seria a resposta dele ou qual foi a resposta dele? Falou, não, isso aí nós vamos consertar, tem 6 prefeitos que estão exigindo a saída dele e tal, inclusive o prefeito de Goiânia, que não sei o quê, o Renato de Goianésia, o Paulo nós vamos tirar, não sei o quê, tirou coisíssima nenhuma. Está lá o cara, colocado 2 anos antes da eleição, exatamente o cara que expulsou o Adib do MDB. Tanto é que na carreata que eles fizeram aqui em Catalão, o Daniel veio, exigência do prefeito, me contaram, não sei se é verdade, não conversei com o prefeito sobre isso, mas tem cabimento uma coisa dessa, uma situação dessa? E quem que o prefeito está apoiando para senador? Não sei. Se você for aos anos... Não tenho informação. Se você for aos anos 2020 procurar as páginas policiais do estado de São Paulo, onde ele era secretário de Transporte Metropolitano, ele teve que um dia sair da casa dele em São Paulo e frequentar por 5 dias a prisão. Fernando, para a gente encerrar a nossa entrevista, você agora vai se sentir o candidato, o homem mais livre do mundo. Vai olhar para essa câmera e vai dizer para o nosso telespectador por que ele deve escolher Fernando Neto como deputado federal. A minha necessidade de votos ela é bem pequena, embora o prefeito tenha insistentemente, todas as manhãs, falado em verdades, né? Nós somos 17 candidatos no Patriota. O quociente eleitoral será em torno de 200 mil votos. O que significa isso, teleouvinte? Que para fazer o primeiro, o partido precisa, na legenda, ter atingido os 200 mil votos. E quem é o primeiro a ser feito? É aquele que for mais votado. Se você pegar o número de 3 milhões e 900 mil votos, que acho que nós vamos apurar para deputado federal, dividir por 17, você vai atingir esse número de 200. Se você pegar os 200 e dividir por 17, você vai chegar a um número em torno de 13. Se cada um dos 17 tiver 13 mil votos, nós teremos atingido o quociente eleitoral. Aquele que tiver 13.001 será o deputado. Aí você pode me perguntar, mas seu partido tem grandes puxadores de votos? Não, não. Nós temos bons candidatos, mas nenhum puxador de voto. E outra coisa que eu quero dizer a você, meu querido eleitor, minha gente querida, a eleição vai para o segundo turno. A eleição vai para o segundo turno. Não tem esse negócio de Caiado ganhar primeiro turno, coisíssima nenhuma. E indo para o segundo turno, o Gustavo tem muito a mostrar, mas principalmente a disposição de transformar Goiás. Ele não é aquele político cansado, aquele político que está cumprindo tabela, aquele político que aponta o dedo para você e diz que não precisa do seu voto, achando que o mundo vai acabar amanhã. Não. O que acontece hoje, as pessoas acham que não tem outro candidato contra o Caiado e faz essa associação direta, governador Caiado, a ciência política chama de recall. Mas a hora que souberem que existe um menino de 39 anos com toda essa vivência política recente, com tantas realizações, eu tenho certeza que o efeito Zema de Minas Gerais vai ocorrer aqui em Goiás. Zema passava pela mesmíssima situação. Um partido pequenininho, 3% das intenções de voto, enfrentando uma estrutura do PT viciada já com 60%, 65% das intenções de voto, de repente a coisa muda e o Zema é esse grande governador de Minas que a gente sabe e que vai ganhar agora, ele sim, no primeiro turno. Agora, com relação a mim, eu peço a você e já agradeço muito a receptividade, ao acolhimento que as pessoas fazem para mim nas ruas, nas praças, nos ambientes empresariais onde eu vou fazer proselitismo político. Agradeço muito, mas quero mais. Catalão não pode ficar sem essa cadeira, não pode. E garanto a todos vocês que se não der certo para mim dessa vez, dia 3 de outubro estará lançada a candidatura, não de Fernando, mas de alguém
com o incentivo de Fernando Neto, para que nós tenhamos essa cadeira no Congresso Nacional. Agradeço muito o seu convite, peço o seu voto, o número do Mendanha é 51, o meu número é 5100, peço o seu voto, da sua família, o seu apoio, me preparei a vida inteira para esse momento. Se tem um sonho que eu não consegui realizar até hoje, como homem público, é o de ter um assento no Congresso Nacional, porque lá nós podemos fomentar as transformações que mudarão para melhor a vida de todos nós. E assim então a gente encerra essa entrevista com o Fernando Neto, candidato a deputado federal pelo Patriota. É a TV Sudeste nas eleições 2022.